Quinto, a turma da carona, que tem patrimônio não denominado em moeda, donos de imóveis e outros bens não financeiros. Poderão ter leve aumento ou queda do patrimônio, a depender de qual destes fatores será mais forte: a perda do prêmio monetário atribuído ao bem, imóveis, FIIs e ações, ou ganho de prosperidade generalizado. A demanda institucional. Fase 4. A fase 4 do Bitcoin ficou muito clara entre 2020 e 2021, com forte demanda institucional, além do exemplo do GBTC da Grayscale, viabilizando até recursos de 401k e IRA serem alocados em Bitcoins. Empresas como MicroStrategy, de Michael Saylor, que virou grande entusiasta do Bitcoin, Square, dirigida por Jack Dorsey, grande defensor do Bitcoin e diretor executivo do Twitter, Tesla, comandada pelo polêmico Elon Musk, e até o Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina, e demais empresas e gestoras de investimento adicionaram Bitcoins a seus balanços. Como mencionado, até mesmo a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e outras gigantes estão começando a se expor ao Bitcoin, como Citigroup, PayPal, Visa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity e JP Morgan. Eventualmente, quem não adicionar Bitcoin às carteiras de clientes não vai ter como competir caso os retornos históricos se mantenham. Após fundos de BTC, como GBTC, a próxima etapa é o lançamento de ETFs de BTC, com menores taxas de administração e maior segurança para investidor de varejo e institucional. Essa foi a causa do encerramento das captações e o deságio sistemático do GBTC da Grayscale. Dentre os ETFs e fundos com alguma exposição ao Bitcoin, podem ser citadas as brasileiras HashDex, sob o código HASH11, fundo composto por Bitcoin, mais uma cesta de altcoins que mudam constantemente, e o produto da QR Asset Management, da gestora de recursos da holding QR Capital, sob o código QTBC11, 100% Bitcoin. O Canadá também aprovou seu primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte e o primeiro do mundo, o Purpose Bitcoin ETF, sob o código BTCC, acessível a cidadãos americanos e demais investidores, inclusive brasileiros, credenciados em brokers nos Estados Unidos, sob o código BTCC.U-TO. Como analisar o mercado de Bitcoin, FOMO e FUD? O Bitcoin provou ser um ativo cíclico, com altas consideráveis de preços em períodos de bull market, mercado de alta. Em todos os estágios desses ciclos, há grupos de pessoas comprando, vendendo, fazendo hold, negociando e minerando Bitcoin. Para compreender totalmente a psicologia e as características desses ciclos de mercado, existem conjuntos de dados mais adequados para analisar além do próprio livro-razão, blockchain, do Bitcoin. É possível explorar algumas métricas on-chain selecionadas que fornecem uma visão sobre sentimentos e os padrões de holders, especuladores e mineradores em sites como Skew, Coinmetrics e Glassnode. Há um ponto relevante a ser observado numa análise de mercado. Early adopters e smart money possuem um modus operandi semelhante, comprando em fundo e desovando em topos, como é evidente por análises on-chain. Os compradores recentes de varejo que tendem a vender com perdas, as sardinhas. O Bitcoin tem um ciclo de aproximadamente 4 anos. Em cada um desses ciclos, ou eras, o preço passa a maior parte do tempo caindo, bear market, e lateralizando. Nos 12 a 18 meses, após o halving, a subida, bull market, o choque na oferta dos novos Bitcoins, oferta marginal cai a metade, é o gatilho para aumento de preço, que quando passa dos padrões fundamentais, reverte para correção, igualmente exacerbada por ciclos emocionais. Se em 20 anos, o fluxo líquido de dólares, seja nominal ou real, no ecossistema se mantiver, o Bitcoin deverá custar 16 vezes mais, ceteris paribus, considerando demais variáveis constantes. Para ficar claro, 16 vezes mais, a partir de $50 mil, seriam $800 mil, ou seja, o Bitcoin valer o equivalente a todo o ouro no mundo. Caso as moedas fiat morram, há o potencial de a riqueza nelas, $100 trilhões, ser engolida pelo BTC e pelo ouro. Voltando ao halving, toda vez que há redução da oferta marginal à metade, um novo processo de descoberta de preços, bull run, se inicia. A subida tem razão fundamental, mas qualquer ativo que sobe mais de 1000% em um ano atrai gente que comprou porque está subindo, causando o processo de excesso psicológico que o mercado chama de FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Por isso, a cada ciclo, ocorre um momento de euforia que a cotação do Bitcoin passa das métricas de análise técnica, como Mayer Multiple, e de análise fundamentalista, como S2FX e S2F. Quando a correção chega, as perdas são brutais, porque quem comprou pelo motivo de ter subido também vende porque está caindo. Neste caso, há também um excesso psicológico que chama FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, ou medo, incerteza e dúvida. Em resumo, o preço do Bitcoin é impulsionado por dois fatores principais, oferta e demanda. A, escassez exponencial com uma curva de oferta assintótica tendente a zero. E B, a adoção crescente, com percentual de usuários de Bitcoin em 2020, sendo equivalente ao de usuários da internet em 1997. Há quem acredite que os ciclos de subida de dezenas de vezes, seguidos de quedas de mais de 85%, vão ser amenizados com o tempo, como os defensores da hiperbitcoinização, em decorrência da hiperinflação, e do superciclo, considerando que compradores institucionais seriam menos emocionais, amenizando subidas e quedas. Quais os riscos do Bitcoin? O Bitcoin compartilha dos mesmos riscos dos demais ativos financeiros. A. Riscos legais. Ser proibido, criminalizado, eventual prisão ou pena de morte para quem usar. B. Risco operacional. Parar de funcionar por bug, ataque bem-sucedido ou colapso societal. Inverno atômico provocado por guerra atômica, meteoro ou massa coronal destruir a rede elétrica ou internet mundial. C. Crédito. O Bitcoin não tem, porque não é IOU. IOU é geralmente um documento informal que reconhece uma dívida. Não a dívida como real. É ativo como ouro. Mas as empresas do ecossistema têm esse risco de ficar sem financiamento. D. Liquidez. Não ter quem queira ou consiga comprar ou vender sem gateways para tirar ou colocar moeda no sistema. Por exemplo, consequência de congelamento de ativos em exchanges, como Mike Maloney acha que vai acontecer no Reset ou Plano Collor mundial. E é risco de mercado. Preço cair em recessão mundial, como ocorreu em março de 2020, quando o Bitcoin caiu mais de 50% em menos de uma semana. A volatilidade do Bitcoin, em grande medida, é reflexo da percepção de risco do ativo e da infância no seu desenvolvimento e no aprendizado em seus mecanismos de descoberta de preços. Alguns argumentam que, em decorrência desses fatores, a tendência é que sua volatilidade seja reduzida. Outros defendem que, no final das moedas fiduciárias, o valor
valor do Bitcoin subiria exponencialmente, como o valor de qualquer ativo onde há hiperinflação, a ponto de a sociedade se desmonetizar, como na Alemanha de Weimar, Zimbábue ou Venezuela, cenário usualmente denominado como hiperbitcoinização. O padrão Bitcoin, porque o Bitcoin é o rei. Efeito rede, efeito Lindy e Proof of Brain. A maioria das criptomoedas é originada do código base do Bitcoin, cujos protocolos e software são publicados abertamente. E assim, qualquer desenvolvedor em todo mundo pode acessar o código e modificá-lo ou copiá-lo, no todo ou em parte, fazendo sua própria versão modificada do software Bitcoin. A rede Bitcoin compartilha um registro público na sua cadeia de bloco, Blockchain Time Chain, que armazena de forma imutável todas as transações, desde o seu lançamento em 2009, operando 24 horas por dia e 7 dias por semana. O advento do Bitcoin é digno de total respeito, como grande conquista da ciência da computação na tecnologia, ao atingir escassez digital pela primeira vez na história. Em suma, o código do Bitcoin garante que apenas um número definido de novos Bitcoins, sem intervalos, a cada 10 minutos em média, enquanto a experiência tiver sucesso e houver alguém rodando o software. Como uma moeda pode ser distinguida da outra? E o mais importante, como um investidor pode saber qual será o valor em longo prazo de uma moeda? A proposta real de valor do Bitcoin é resumida por Jimmy Song. Quase todos os projetos de altcoin, ICO ou hard forks pregam que estão sendo inovadores de alguma maneira ao afirmarem superioridade ao Bitcoin em algum aspecto. Porém, esquecem que a maior inovação já aconteceu. Por essa razão, maximalistas consideram essas modalidades, ICOS e altcoins, como espécies de fraude e estelionato. O efeito rede e o efeito Lindy do Bitcoin são comparáveis aos de outras criptomoedas, pois sua base de usuários e, por consequência, a maior capitalização de mercado, o número de full nodes, a capacidade de atrair melhores mentes em seu desenvolvimento, Proof of Brain, seu ecossistema de negócios pujante, com um mercado altamente inovador, são muito maiores em qualquer métrica. Além disso, qualquer inovação ou melhoria das altcoins pode ser adotada no Bitcoin, como já aconteceu com a resolução do problema da maleabilidade e os atomic swaps entre Litecoin e Decred, por exemplo, que serviram de testnets para o Bitcoin com sucesso, mas desde então só tiveram seus valores em Bitcoin em baixa por anos e anos. Como resume Vijay Boyapati, se o Bitcoin existir por 20 anos, haverá uma confiança quase universal de que estará disponível para sempre, da mesma forma que as pessoas acreditam que a internet é uma característica permanente do mundo moderno. A rede Bitcoin já possui um robusto roadmap de inovações, e muitas delas tendem a ser testadas antes em altcoins, além de sua testnet, demonstrando seus níveis de segurança e conservadorismo superiores. Você tem o controle da sua empresa? Você já tentou o caderninho? Já tentou a planilha? Provavelmente. Vários roteiros de desenvolvimento de inovações no Bitcoin já foram feitos desde 2015. Essas metas não se cumprem integralmente, seja porque novas soluções superiores surgem ou por não haver implementação ou sequer desenvolvimento de propostas, como se observa em diversas fontes jornalísticas, fóruns e relatórios financeiros. BIP, Bitcoin Improvement Proposal, é uma maneira formal de transmitir sua ideia à comunidade de desenvolvimento. Os BIPs possuem um formato e modelos específicos e existe um editor BIP dedicado. Só porque um BIP é enviado, não significa que ele será aprovado. A autoria e o estado, rascunho, proposto, aceito, rejeitado, de todos os BIPs, até agora do 1 ao 370, podem ser consultados publicamente. A maioria deles é incremental e passa desapercebido pelo usuário comum. Poucos são aqueles que mudam radicalmente tipos de endereços usados, funcionalidades ou custo de transação, como Segwit BIP 141 e Taproot BIP 343. Os grandes focos dos BIPs recentes são a. Aumento de funcionalidades em smart contracts, facilitando multisig, time lock e soluções em outras camadas. B. Redução de custo de transação e de tamanho das transações, aumento de eficiência. E C. O aumento da fungibilidade, monetização do Bitcoin. Os grandes beneficiários desses BIPs são os projetos sidechain, cadeias laterais já operacionais, como as redes RSK e Liquid. As cadeias laterais foram projetadas para permitir que outras blockchains se conectem à rede Bitcoin usando uma moeda separada que é referenciada ao Bitcoin. Isto significa que cada sidechain é uma blockchain separada que pode ter regras diferentes da rede principal do Bitcoin, enquanto ainda estiver conectada a ela. Isso permite que os usuários testem e desfrutem de novas funcionalidades de uma forma que não afete a blockchain principal, sem a necessidade de criar uma moeda digital. Liquid Network é uma sidechain privada, portanto, há algum controle sobre quem pode acessá-la. Os benefícios da Liquid são a permissão de transações instantâneas, a privacidade, transações confidenciais são incorporadas e a capacidade de os usuários manterem fundos líquidos fora de uma exchange. Seu token é chamado de LBTC, Liquid Bitcoin, sendo vinculado ao BTC na proporção de 1 para 1. A rede se baseia no conceito cadeia federada, que possui 3 partes principais no sistema: usuários, signatários de bloco, que são semelhantes aos mineradores, e vigias, que permitem que os fundos sejam transferidos para a cadeia de forma segura, por meio de um processo conhecido como pegging. Foi desenvolvida pela empresa Blockstream. RSK, Rootstock, é uma sidechain que planeja trazer funcionalidade de contrato inteligente e pagamentos quase instantâneos para a rede Bitcoin. Assim como a Liquid, ela usa um sistema federado, com os custodiantes rastreando o movimento do Bitcoin entre a rede da RSK e a mainnet do Bitcoin. Ela faz isso usando um token chamado RBTC, Rootstock Bitcoin, que também é vinculado ao BTC na proporção 1 para 1. Curiosamente, os contratos inteligentes no RSK são programados no Solidity, e a máquina virtual RSK é totalmente compatível com a da Ethereum. A rede da RSK é protegida por uma prova de trabalho, com o mesmo algoritmo do Bitcoin. Isso significa que as mineradoras de Bitcoin também podem dar segurança à rede RSK com muito pouco impacto no desempenho da mineração. A RSK afirma ser capaz de escalonar para 100 transações por segundo usando verificação probabilística e provas de fraude, bem como o sharding, algo que a Ethereum também está desenvolvendo. Anteriormente conhecida como Rootstock, a RSK é apoiada pela Federação RSK, que é formada por mais de 30 empresas de blockchain como Zappo, Antpool, BitPay e Digital Currency Group. O CEO da RSK é Diego Gutierrez Saldivar e foi lançada na rede Bitcoin em janeiro de 2018. Dentre as melhorias recentes no Bitcoin, incluem-se Segwit, Segregated Witness, já implementado no protocolo do Bitcoin via Soft Fork, foi proposta para além de mitigar
um problema de limitação de tamanho de bloco na blockchain, que reduz a velocidade de transação do Bitcoin, com isso, demorando as confirmações na rede. O recurso também resolve o problema de maleabilidade das transações, dando espaço para a implementação de outras tecnologias de segunda camada, como a Lightning Network. Graças ao Segwit e Batching, as principais exchanges e wallets reduziram as taxas de transações na rede. Lightning Network já possui aplicação prática, uma das propostas de solução em segunda camada para a rede do Bitcoin para dar escalabilidade, prometendo suportar um número quase ilimitado de transações fora da cadeia entre os usuários e praticamente sem custos enquanto aproveita a segurança oferecida pela blockchain do Bitcoin. Com o futuro dos micropagamentos, os usuários poderão comprar o tão sonhado cafezinho na padaria, pagando frações ou quase nenhuma taxa de transação. Empresas como Lightning Labs, Blockstream, Async e Zap Lightning desenvolvem aplicações para a rede Lightning Network. Schnorr Signatures, Taproot, agregam várias assinaturas de transações em uma única assinatura. Isso reduz um pouco o tamanho da transação, redução no tempo de confirmação das transações, e inibe chances de futuros ataques de spam na rede Bitcoin. As assinaturas de Schnorr trazem uma enorme melhoria em fungibilidade, privacidade, escalabilidade e funcionalidade. Finalmente, a implementação de assinaturas de Schnorr poderia permitir desenvolvimentos futuros para o Bitcoin, como contratos inteligentes. O Taproot permite pagamentos ao hash da chave pública, que pode opcionalmente ser passada para um script. Moedas protegidas pela Taproot podem ser emitidas, seja cumprindo o script, seja fornecendo uma assinatura que é verificada contra a chave pública. O Taproot destina-se a ser utilizado com assinaturas Schnorr, o que simplifica a criação de scripts multipartidários, por exemplo, com multisig. O soft fork também deve permitir que a Lightning Network mude de HTLCs para Payment Points, o que também é uma grande melhoria para a Lightning Network em termos de privacidade. Das implementações futuras podem ser enumeradas. Bulletproofs, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. A tecnologia oculta quantidades de transações entre o remetente e o receptor para maior privacidade, com o mínimo de poder computacional necessário para processar uma transação. Desenvolvido por Jonathan Burrow, da University College of London, e Benedict Bimes, de Stanford, o Bulletproofs é prova de conhecimento zero, o que significa que não se exige qualquer confiança entre as partes. O Bulletproofs atraiu a atenção de outras criptomoedas, como Monero, que já implementou em seu protocolo, e Litecoin, que considera implementar. A tecnologia também é leve e não aumenta maciçamente a quantidade de energia computacional necessária para processar transações, podendo funcionar bem em blockchains públicos como Bitcoin. Confidential Transactions, CT ou CT, ainda sem data definida, está na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. As transações confidenciais manteriam as quantias de transações de bitcoins visíveis apenas entre os participantes da operação. A CT foi discutida por Adam Back, cofundador e CEO da Blockstream, em um fórum de discussão em 2013, sendo esse trabalho realizado pelo desenvolvedor Greg Maxwell. Em novembro de 2017, Maxwell anunciou que reduziu 16 vezes o tamanho das transações CT normais de Bitcoin para apenas 3 vezes. Drive Chain, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. O Drive Chain planeja permitir que várias blockchains sejam vinculadas à mainnet do Bitcoin. Assim como a RSK, as cadeias laterais de Drive Chain construídas podem ser protegidas por mineradores de Bitcoin usando mineração mesclada. Ao contrário da RSK, a Drive Chain é flexível e os desenvolvedores podem criar cadeias laterais adaptadas às especificações desejadas, como tamanhos de bloco maiores ou recursos de privacidade. Essa implementação exigiria uma atualização no nível do protocolo, ou soft fork, e separa as alterações necessárias em duas partes: depósito de hash rate e mineração cega fundida. O Drive Chain foi inventado por Paul Stork, que também criou o Hivemind, com a ajuda de Chris Stewart, Jason Dreziner, do BitPay e do desenvolvedor pseudônimo Cryptax. MAST, incorporada na atualização do pacote Taproot. MAST é a abreviação de Merkleized Abstract Syntax Trees. Propõe melhorar o Bitcoin alterando a forma como os contratos inteligentes são gravados na blockchain. Com efeito, permite que os contratos inteligentes sejam divididos em suas partes individuais. O MAST aumenta a privacidade mantendo partes ocultas e não utilizadas de contratos inteligentes, vinculando menos informações a chaves públicas. Também pode reduzir o tamanho da transação, uma vez que somente as partes preenchidas de um contrato inteligente são gravadas na blockchain. Finalmente, tem o benefício de permitir contratos inteligentes maiores. Bitcoin tem limites de tamanho de bytes em scripts, o que limita seu tamanho geral. Mas se um contrato inteligente pode ser quebrado em pedaços e escrito na blockchain em várias transações, então ele pode ser maior. Mimblewimble, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. Oferece privacidade por padrão, mais fungibilidade e melhor capacidade de escala de rede. Como não oferece suporte a scripts, ele provavelmente seria implementado como uma sidechain. Camada base, on-chain. Segunda camada é sidechain, cadeia lateral. Numa rede monetária, é inevitável o trilema da escalabilidade, segurança, descentralização e velocidade. É impossível maximizar todos os três ao mesmo tempo numa só camada. Por design, foram priorizadas a segurança e a descentralização na camada base do Bitcoin. Para viabilizar os três atributos, a rede precisa que outros protocolos sejam construídos em cima do protocolo base principal, seguro e descentralizado. Assim, os três atributos podem ser alcançados por meio de camadas superiores. Segunda camada é sidechains, na qual cada uma irá priorizar atributos específicos, como Ralph Finney já expressava desde 2010. Como Nick Szabo já expressava em 2017, registros on-chain são a camada mais segura, como o SWIFT para o sistema bancário, que possibilita as demais transações menos críticas serem liquidadas internamente. A camada base, Layer 1, precisa ser a mais sólida e segura possível. Sua falha seria a morte do sistema. Para a camada 2 e sidechains, pode haver menos segurança e mais velocidade e flexibilidade. Operar on-chain em alguns anos vai ser tão comum quanto transferir bens em cartório ou fazer remessas via SWIFT. Sidechains e segunda camada, como a rede Liquid Network e Lightning Network, permitem transações ilimitadas em fração de segundo por centavos ou grátis. São seguras e permitem a privacidade nas transações. O Bitcoin é a camada base para tokens mais eficientes em seus respectivos nichos. Há mais de 2.300 BTCs
BTCs aportados, capacidade de rede, na Lightning Network, que consomem milhões de vezes menos transações do que uma operação de cartão de crédito. B. A mais de 3.200 LBTC na Liquid Network, com taxa fixa, equivalente a 1 Satoshi por VByte, blocos a cada 1 minuto e confidential transactions, e a mais de 2020 RBTC na RSK. Outros exemplos de protocolos construídos em cima da rede principal do Bitcoin, soluções de segunda camada e sidechains, sejam elas construídas ou em andamento, são Drive Chains, State Chains, contratos inteligentes RGB, Impervious e Stacks. Stock-to-Flow, S2F e S2FX, Bitcoin Valuations. O modelo Stock-to-Flow do Bitcoin foi construído pelo misterioso investidor institucional cuja personalidade no Twitter é conhecida apenas como Plan B, com artigos publicados em seu blog no Medium, onde o leitor pode pesquisar e entender mais sobre a proposta de modelo para precificar o Bitcoin. Este modelo trata o Bitcoin como comparável a commodities, como ouro, prata ou platina. São conhecidas como mercadorias de reserva de valor, porque retêm valor por longos períodos devido à sua relativa escassez. O Stock-to-Flow mostra quantos anos são necessários para a taxa de produção atual atingir o estoque, reservas existentes. Portanto, uma relação consistente entre razão de estoque e fluxo e o respectivo preço, medido pelo market cap total do ativo. Aplicando ao Bitcoin como sua razão de escassez crescente e pré-determinada, métodos de avaliação com valores exponencialmente maiores foram desenvolvidos, aplicando as correlações identificadas em outros ativos. A definição de escassez no dicionário remete a de algo difícil de ser encontrado na natureza ou reproduzido em laboratório, muito similar aos metais preciosos. Quando algo se torna escasso o suficiente, pode ser usado como dinheiro. O uso do modelo Bitcoin S2F não é realmente para negociação, mas para operações táticas de alocação de ativos. Após a demonstração formal de que o modelo do S2F não tinha valor preditivo e que, dentre outros problemas, o S2F deriva do preço e não o oposto, relação de correlação e não causalidade, o autor tentou contornar o problema com o S2FX, Stock-to-Flow Cross-Asset Model, usando relações entre ativos sem variável de tempo. Existem dezenas de modelos preditivos como o FF, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin VWAP Price, CVDD e outros, usualmente apresentando padrões exponenciais. Outro modelo com grandes evidências lógicas e empíricas é o Valuation pelo custo mínimo de mineração. O racional é que mineradores, em regra, não operariam no prejuízo e o valor mínimo de mineração seria um valor piso para a cotação do Bitcoin, embora a autocorrelação entre preço e cotação possa tornar essa causalidade espúria. Charles Vollum, da PriceInGold.com, sugere em um artigo um aumento de mais de 10 vezes nos próximos anos, se voltar ao topo da faixa histórica, o que implicaria um preço em dólar de 6 dígitos, como o modelo do Plan B, se o ouro permanecer relativamente estático em termos de dólar. No entanto, ele também observa que, historicamente, tem sido menos explosivo em cada ciclo, em gramas de ouro. Conselho que eu te dou. Aproveite que... Ao Bitcoin. Existe um rol de centenas de pessoas que já decretaram a morte do Bitcoin, desde ganhadores de prêmio Nobel, CEOs de grandes corporações e líderes políticos mundiais. Todos erraram e até agora viraram alvo de risos e piadas. A lista de obituários do Bitcoin conta com inúmeros registros de decretação da morte do Bitcoin em mídias de grande circulação. O destaque nessa categoria de vergonha alheia, ou como prefere Taleb, intellectual e idiot, é Paul Krugman, que em 1998 também disse que a internet não iria mudar a economia mais do que o aparelho de fax. O Bitcoin pode ser destruído caso a rede mundial de computadores seja comprometida, assim como também será comprometido o resto da economia mundial. Se a criptografia do Bitcoin for comprometida por computação quântica, as dos governos e bancos também serão, e com valores bem mais significativos. Se o fornecimento global de energia elétrica for comprometido, a última preocupação de um ser humano será o Bitcoin, já que voltaríamos em semanas aos níveis tecnológicos e à capacidade de suporte do século XVII, com a maioria das pessoas no mundo mortas de fome ou em decorrência do caos. Como todo ativo financeiro, o Bitcoin está exposto a riscos operacionais, como bugs, legais, ser criminalizado e de mercado, fortes variações de cotação. Como Bitcoin é um token de uso e não de equity, nem de dívida, não carrega risco de liquidez nem de crédito, embora contratos como empréstimos colateralizados e empresas do ecossistema apresentem esses riscos, visto que nesses casos as chaves privadas estão na posse de terceiros. Se o Bitcoin não tivesse riscos inerentes, não teria o potencial de ganho sistemático já comprovado. O Bitcoin é um hedge, um seguro, contra o sistema convencional por não apresentar correlação relevante com os ativos tradicionais e tender a performar melhor quanto piores forem as decisões de governos. Também por isso, já se defende que é uma nova categoria de ativo. A taxa de adoção de novas tecnologias usualmente segue curva em U invertido, primeiro com a adoção exponencial de criadores pioneiros, early adopters, smart money e só por fim da maioria das pessoas, como ilustrado na Rogers Bell Curve. Em 2020, o valor de mercado do Bitcoin ainda era irrelevante, se comparado a outros mercados e até algumas empresas. Não há como prever se sua evolução exponencial vai encontrar um platô em termos reais, curva S da maioria das tecnologias, ou se vai continuar aumentando em termos nominais em fiat, como previsto na hiperbitcoinização, curva em J. Não há como prever se o Bitcoin vai morrer ou se será o início da conversão de praticamente todos os ativos para as nuvens. O que se pode afirmar com certeza é que o Bitcoin resolveu demandas que existiam desde o milênio passado, dinheiro digital descentralizado de Friedman e moeda privada imune à jurisdição de Hayek, com a solução do problema de confiança mútua dos generais bizantinos, e sua tecnologia não será facilmente esquecida. Agora, a humanidade não vai depender mais da confiança de terceiros para ter acesso à reserva de valor transmissível por qualquer meio de comunicação, mantida e autenticada sem qualquer custo de corretagem ou administração. Bem-vindo à era digital. Parabéns por descobrir o Bitcoin antes da maioria das pessoas. Nos próximos anos, ficará claro quem vai ganhar a corrida tecnológica. Seus governos e grandes corporações, cada vez mais totalitários e corruptos, ou os indivíduos. Só depende das nossas decisões no presente. Se uma qualidade suficiente de produtores se recusar a financiar os parasitas, ficará claro que Satoshi Nakamoto é John Galt, provocando o colapso dos estados sociais. Ou o Bitcoin tirará dos governos o poder de criar moeda, de se endividar e de controlar taxas de juros, propiciando o renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais das preferências temporais derivadas do acesso a boas reservas de valor, ou a humanidade experimentará decadência moral, tecnológica e material, em um período de totalitarismo sem precedentes, com governos recebendo informações de grandes corporações e usando gamificação para motivar competição agressiva de obediência e eliminação de dissidentes.
Você pode levar um ser humano à autossoberania, mas não pode fazê-lo suportar o ônus da responsabilidade pessoal. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Baby Yoda e Leandro Brito. Se você quiser colaborar com o nosso canal, doando alguns satoshis, os nossos endereços de Bitcoin